Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. E hoje no vídeo eu quero falar sobre chipset, ou melhor, diagnósticos que recebemos aqui de notebooks que já foi para uma outra assistência e o pessoal diz, é chipset, o defeito é BGA. Não tem como arrumar porque o defeito está no chipset. Bom, especificamente aqui o assunto de hoje é de um Samsung, o NP300. Viu? O cliente disse que já tinha passado por outras duas assistências e as mesmas disse que o defeito estava no chipset, na solda BGA, mas não tinha o que ser feito. Agora, por que eles não teriam que ser feito? Não sei se é por falta de equipamento ou que seja, né? Mas o foco não é esse. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou com o equipamento aqui atrás, acabei de fazer o reparo dele e, surpresa, não é chipset, não é BGA. Por quê? Porque tudo que o pessoal não tem a capacidade ou não quer fazer uma análise, falar, não somos especialistas, levem alguém especialista. Esta parte nós não trabalhamos. Assumir, seja franco com o cliente. Agora não, o pessoal pega e diz, não tem conserto, porque o defeito está no chipset. Não é verdade. A maioria dos equipamentos, vamos pôr aqui de 10 equipamentos que entram aqui, 7, 6 não são BGA. Dos 10, 3 são BGA. E ainda dentro desses 3 ainda corre o risco de ter algum equipamento que foi causado BGA. Porque alguém mexeu e aí danificou o BGA e mais outros defeitos, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, mas na maioria dos casos, quando diz é BGA, não é BGA, não é chipset. Por que eu digo isso? Esse é um exemplo, aqui recebemos diariamente defeitos assim, o pessoal falou que é chipset, falou que é BGA e não tem o que ser feito, tal, tem que trocar a placa-mãe, né? Aí sobre placa-mãe, eu vou gravar um outro vídeo depois falando sobre placa-mãe de notebooks, tá? Que é um assunto que eu já queria falar, mas deixa para um próximo vídeo. Voltando aqui, então o que acontece? Disseram que é chipset. O pessoal fala que é chipset porque não sabe o que é o defeito. Então tudo é chipset, tudo é BGA. E não é, tá? Ainda, neste caso, por onde passou, eles não aqueceram o chipset. Porque o pessoal fala que é chipset, vai lá, esquenta o chipset e continua do mesmo jeito. Porque o pessoal não aplica eletrônica, não faz uma análise antes de dar um diagnóstico, né? Então desmontei o notebook, perdi bastante tempo até chegar o defeito, mas encontrei o defeito. Eu vou estar mostrando agora a parte técnica, por que não é chipset. E nunca seria chipset. Bom, a placa é esta daqui, tá? Placa-mãe da Samsung também não possui serigrafia igual a placa-mãe de MacBook, tá? Então o que acontece? Além do esquema elétrico, temos que utilizar o board view. Então temos aqui na tela, ó. Aqui, ó. Então aqui o esquema elétrico e juntamente aqui, trabalhando junto, o board view, certo? Então o que acontece? Eu vou dar um resumo aqui para as pessoas que é cliente final, são leigos ou o próprio usuário, para ter uma noção um pouco melhor de como funciona a placa-mãe, tá? Então o que acontece? A placa-mãe trabalha por estágios, por etapas, né? A partir do momento que você pluga o conector, ele vai ter uma etapa. Após pressionar o botão de start, outra etapa. Até dar o vídeo, são várias etapas que ele tem que passar, tá? Então, para o chipset, para explicar melhor que o chipset estar com defeito, o que ele precisa ter para a gente achar que o chipset está com defeito, tá? Então o que acontece? Na placa tem várias etapas. Após ligar e gerar vídeo, aqui chama-se bobina, tá? Bobina ou indutor, tá? Todos esses aqui esses componentes chamam-se bobina ou indutor, como achar melhor. Então, essas bobinas, indutores, fazem parte de uma fonte chaveada, certo? Que contém MOSFET, bobina, capacitor
e um CI PWM, tá? Mas eu não vou entrar na parte técnica dessas fontes chaveadas. É apenas para simplificar e entender como funciona, tá? Então, assim, quando está ligado, está com vídeo, está funcionando, todas essas bobinas têm que ter tensão, tá? Se não tiver tensão, não vai ter vídeo, certo? Então, o que acontecia nessa máquina? Ela ligava, ficava ligado, porém não exibia vídeo. A primeira coisa que é feito, afere todas as bobinas para ver se todas as bobinas possuem tensão, tá? Do outro lado também tem. Aqui, ó. Essas 3 bobinas são responsáveis pela alimentação do processador. Então, essa bobina é da GFX Core. Essa tensão é a tensão que alimenta a área do processador que cuida do vídeo, tá? Então, no caso, quem gera tensão aqui é o processador, tá? Então, o que acontece? Gera vídeo. Quem gera vídeo é o processador. Então, o que acontece? Todas essas bobinas têm que ter tensão para gerar vídeo, tá? E outras coisas mais, tá? Então, a máquina ligava e não tinha aquelas tensões naquelas 3 bobinas. E aqui também, numa das bobinas, essa aqui em específico, a menor, foco, aí. E nessa aqui em específico é uma tensão de 1.8, tá? E aqui mostrar no esquema elétrico, esta tensão de 1.8, aqui mesmo no esquema já diz chipset power P1.8, tá? Esta tensão é responsável por alimentar a PCH e outros componentes, tá? Então, estava zerado. Na verdade, estava 0,5, estava errada a tensão. Esta tensão estava baixa, né? Então, enquanto era para ter com 1.8, na verdade não estava. Estava com 0,5 volts e não dava vídeo. Quer dizer, é como eu disse lá no começo, é uma etapa. Então, tem várias etapas e essas etapas têm que ser preenchidas. Parou numa etapa, o notebook cancela a sequência de start e não continua essa sequência e, consequentemente, não dá vídeo, tá? Então, qual era o defeito? Foi feita a análise, analisamos todos os terminais, tá? Cada terminal tem uma função e tem que ser respeitada, tá? Então, detectamos aqui que alguns terminais estavam faltando tensões, sinais, e constatamos que o defeito estava no CI PWM. Trocamos ele e agora o notebook liga, gera tensão e apresenta vídeo, tá? Então não era BGA, não era chipset. Por que não era? O chipset não estava alimentado, não tinha tensão. É a mesma coisa você querer ligar um ventilador e o ventilador não está ligado na tomada, o ventilador não vai funcionar. É a mesma coisa neste caso. O chipset não recebia alimentação, não recebia tensão. Então, como era defeito no chipset, se nem o chipset estava ligado na tomada? Para exemplificar mais fácil aqui para vocês. Então, vou mostrar aqui rapidinho que a máquina está ligando e apresentando o vídeo. Liguei. Vai voltar e agora vai apresentar vídeo. Aí, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Tomem cuidado com técnicos que jogam a culpa tudo em chipset, tudo BGA. Nem tudo é BGA, nem tudo é chipset. Tem que ter um conhecimento em eletrônica para poder ter um diagnóstico, fazer uma análise e chegar na conclusão, tá? E se você tem algum equipamento, notebook Samsung, MacBook, HP, qualquer marca de notebook e queira nos enviar para reparo, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, WhatsApp, telefone e e-mail, tá? Entre em contato, tire as dúvidas, estamos aqui para estar te atendendo da melhor forma possível, ok? Com profissionalismo, com máquinas profissionais, para te dar um serviço de qualidade. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ative o sininho para receber sempre que tiver vídeos.
Ok? Então um abraço pessoal e até o próximo vídeo.